Vamos conversar? Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Mundo das Mandocas. Hoje vamos conversar. Mas primeiro vou-vos apresentar o Sr. Pipinho. Este é o Pipo, ele tem 3 anos e é um mandarim cinza clássico. E o Tequinho. Este é o Teco, ele tem 4 anos e é um mandarim com polpa. O Teco é este. O Teco é grande, ele está com um problema, é uma alergia que ele tem ali no rosto. Desde que a gente nos mudámos de casa que ele ficou um bocadinho pior, a água aqui é diferente, o ar, enfim. Mas há dias até tem alturas em que ele está melhor, outras alturas em que está um bocadinho pior. Vamos ter que arranjar também aqui um cremezinho de oleoeira para ver se acalma. E temos aqui o Pipinho, que ele é muito bonito, Pipinho, olha. Ele é assim, ele é pequenino, muito esperto este Pipinho. Ele já, quando chegou, era ainda pequeno, mas já andava fora do ninho. E por isso ele tinha medo de nós. Ele era um passarinho que voava, se nós nos aproximássemos era muito difícil dar comida, tinha que ser a minha mãe segurar nele e eu abrir o bico, mas com o tempo ele acabou por ficar bem mansinho. Eles fazem muitas maldades, eles são muito inquietos, eles agora estão sossegadinhos porque estão cansados. Já andaram a brincar, já andaram a fazer os disparates e agora estão aqui a arranjar as pininhas, a fazer uma cestinha, não é, Teco? E é isso. Gostaria que vocês também os conhecessem um pouquinho mais, como é que eles são. E podemos agora começar a falar sobre o tema, que é amansar aves. Bem, neste vídeo eu não vos vou dar conselhos, nem sugestões, tampouco dicas. Eu vou-vos dar uma opinião um pouco mais pessoal sobre amansar aves. E por isso, eu tenho 2 questões que vos vou fazer e vamos falar sobre elas. Vamos lá. Como você encara as aves? E a primeira questão, que eu acho fundamental para este tema, é como você encara as aves? Pois é, muitas pessoas veem as aves como seres inferiores ou pouco inteligentes, seres que, enfim, não consegue, é impossível de haver uma socialização entre a pessoa com a ave, mas isso não é bem assim. As aves são muito inteligentes e elas têm algo que, a comparar com outros animais, elas, enfim, são muito mais sensíveis. Os cães e os gatos eles são bastante sensíveis, mas as aves ainda são mais. E então, isto significa que elas conseguem sentir as nossas emoções. Se nós estamos zangados ou nervosos, elas nem vão querer estar perto de nós. Então, sempre antes de se aproximar da sua ave, você deve primeiro respirar fundo. Acalmar-se, ouvir uma música bonita, para poder estar assim mais calmo, porque senão a sua ave também vai ficar nervosa. Elas pressentem as nossas emoções e tendem a reagir conforme com o nosso humor. Precisamos de calma. Então, como eu estava a dizer, As aves devem ser encaradas como seres inteligentes, dignos do nosso respeito. Como amar? está bem? Fica bem? Limpem as pininhas, aproveita. Façam limpeza.
Outra coisa que as aves gostam imenso é o respeito. É que, como seres alados, eles também têm uma certa necessidade de liberdade e de respeito. Pessoas que são muito possessivas, que têm tendência a segurar e agarrar, tendem a afastar com esse tipo de atitudes muito opressivas, digamos assim, afastam este tipo de seres que são mais, como é que eu ia dizer, pronto, eles têm a sua necessidade de liberdade e de respeito. Respeitar a vontade deles é algo muito importante. E uma das coisas que eu acho mais terríveis é o ato de cortar as asas a uma ave. Isso é extremamente doloroso de ver a fazer. É preciso a pessoa não ter uma falta de sensibilidade muito grande, porque tirar as asas a uma ave é o mesmo que prender as nossas pernas e depois esperar que a pessoa se arraste pelo chão. É algo que é um desrespeito imenso por esse ser e tira completamente a dignidade. Isso é algo que é repugnante. É uma coisa que deveria ser tido como crime, cortar as asas a uma ave. Esta é a minha opinião. Neste facto é assim que eu penso. De ver e de ter a experiência que eu tenho com as minhas aves, de ver o que é que as asas são para eles, fazem parte da sua maneira de se locomover, mas também não só, é a sua expressão. E quem corta as asas de uma ave realmente é uma falta de respeito imensa. Que dói ver isso e ver pessoas que procuram esse tipo de ação a pensar que alguma vez vão domesticar ou amansar isso. Não é possível. Você só vai ter uma ave doente, uma ave que vai ter uma série de problemas psicológicos e vai ser uma ave infeliz e jamais ela vai gostar de estar ao pé de si. É isso. Pronto, isto é um assunto extremamente delicado que a mim me toca. E a elas também. Se me toca a mim, eles então... lindinhos. E o respeito tem muito a ver com a nossa capacidade de compreender o outro ser. Elas são seres como nós, têm as suas necessidades, as suas vontades. Elas procuram neste meio, neste mundo, uma forma de expressar. E se nós soubermos respeitar isso, nós conseguimos cativá-las. E com certeza que elas se aproximarão de nós. Isto para aves criadas à mão, para aves que não foram criadas à mão, mas que foram domesticadas, porque é possível, dependendo também da personalidade da ave. O facto também de criar uma proximidade e uma relação com a ave também tem muito a ver com a personalidade dela. A gente pode respeitar ela, não é? Cuidar da melhor forma, ter as necessidades dela completamente satisfeitas, e a ave pode simplesmente não querer
se aproximar tanto, e isso é necessário respeitar-se. A vontade dela, claro. Eu tenho uma avezinha, a Lili, ela foi criada à mão e ela é muito mazinha. Ela é muito brava mesmo. Ela não gosta de vir para o pé de mim e aí, quando eu me aproximo, ela pica-me. E eu, pronto, deixo-a, respeito ela. É a maneira dela ser, é a maneira dela agir. Ela tem assim um comportamento um pouquinho mais intolerante, mas eu não tenho como de mudar o feitio. E é assim. Outra coisa. Estimar a ave. Isto também é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para poder amansá-las. É estimá-las. Estimá-las significa cuidar delas, não só da parte da alimentação, da higiene, também dispor de tempo para as observar, para falar com elas. Isso é muito importante, poder termos tempo para elas, porque é bom para nós podermos falar com elas e elas também gostam. É bom a gente falar com uma voz calma, uma voz assim mais doce, porque elas são muito sensíveis. Também, por exemplo, fui eu que toquei no teu dedo. Por exemplo, toquei no dedo e eles dois. Por exemplo, às vezes eu ainda não almocei, mas vejo que elas estão a precisar de alguma coisa, precisam, por exemplo, falta ali comida, não? Eu não vou almoçar, não vou comer eu sem primeiro tratar deles. A mim faz-me sentir mal, não é? Ver que aquele ser que é da minha responsabilidade e precisa de algo, e eu vou primeiro comer e ele depois vê-se. Não, é o contrário. Nós somos responsáveis e nós não podemos deixar, não é? Eles por último. Porque fomos nós que escolhemos ter eles. Fomos nós. Então nós temos que ter a responsabilidade de cuidar deles. Quando eles precisam, mesmo quando estão doentes, se possível levar um veterinário. Neste tipo de aves assim pequeninas, os veterinários não têm assim grandes opções para tratamento. Mas dependendo da doença e do problema, pode haver sim uma solução e é bom levar. O Teco já foi ao veterinário, o Pepe e a Kika foram, eu não sei as vezes que eu os levei lá, foi tantas, e mesmo assim não consegui salvá-los. E é isso que eu também quero que vocês saibam, porque muitas pessoas dizem: como é que consegues amansar assim as aves, como é que elas ficam tão calmas, como é que elas são assim, vêm para o dedo. Elas conhecem-me, não é? Eu falo com elas, falo tudo com elas, converso com elas, pergunto como é que vocês estão, o que é que aconteceu, então até que está tudo bem. 5 coisinhas assim, simplesinhas. Faço assim umas carinhas para eles gostam de atenção e sabem que a gente está a falar com eles, que a gente gosta deles. Não é, Pipinho? Não é, Pipo? Eles são uma gracinha, eu gosto muito de observá-los. Eles assim a mexer-se, que eles mexem-se muito depressa e são muito fofos, muito fofinhos. Por exemplo, aqui o Pipinho a fazer a limpeza, a higiene das asinhas dele, dos pininhos. Não é uma gracinha? Eu fico derretida a olhar assim para eles. Basta a contemplação. Essa é outra coisa que eu vejo que a maior parte das pessoas não sabe o que é contemplar. Contemplar significa observar
algo que te toca, a beleza, por exemplo, do pôr do sol, a beleza das flores, das árvores, é conseguir observar e tirar daí felicidade. É isso. É ter felicidade por observar, pela observação. Isso é contemplar. E muitas das pessoas não por causa da ansiedade, não é? Da correria diária, porque este mundo é caótico. Este mundo, para mim, eu acho que ele é caótico por causa da grande velocidade a que as pessoas hoje em dia vivem. É os meios de informação, é os meios de locomoção, é tudo muito rápido. Só que o nosso cérebro, ele não foi feito para viver neste tipo de velocidade. Daí haver tantos problemas de ansiedade, de depressão. Estes pequeninos, eles ajudam-nos a relaxar, a contemplar assim a beleza deles, observá-los. É muito gratificante. Eu já fico emotiva porque eu sou muito sensível. Eu sou bastante sensível. Então é isso. Eu acho que antes da pessoa querer amansar uma ave, ela deve ter atenção à forma como ela encara a ave, se ela tem consciência de que a ave é um ser que tem as suas necessidades, é inteligente o suficiente para perceber o que esperar de nós, não é? As aves sabem o que podem esperar de nós, elas percebem se a gente tem, como é que eu ia dizer, se estamos com um propósito bom ou não, se agimos por capricho, por impulso, ou se realmente estamos preocupados e gostamos delas. Isso é uma coisa que é base, às aves não lhes escapa. Os sentimentos que elas têm, as vontades, é preciso ver que elas são seres como nós. Elas são seres como nós. Elas têm o seu pensamento. As pessoas pensam que o pensamento vem das palavras, mas não. A gente consegue pensar com imagens, com as lembranças, com as emoções. E elas é assim. Não é, Teco? Não é, Pepinho? E elas são umas queridinhas. Quando estão assim, mais mansinhas, eu quis, quer dizer, o Teco foi porque, tadinho, era um órfãozinho. Ele era órfãozinho e eu cuidei dele, ele ficou muito mansinho, mas a irmã dele. Mas se a ave também não for mansinha, também não é necessário. O importante é saber cuidar delas. É ter essa preocupação. Teco, faz higiene. Faz higiene, tá tudo bem, Teco. Faz higiene. Faz higiene, não tem medo, Teco, então. Bebê também tem coquetel. Amar as aves é mais do que admirar a sua beleza, é respeitar e estimar a sua essência. Cenas cortadas. Olá, amiguinhos! Hoje ele não tem bem o formato de um mandarim de exposição, mas ele é grande. E o Pipinho é um mandarim normal. Pipo, anda. Você deve... Estou nervosa. Anda cá, Teco.
O saudade de cuidar tão bem da casa aqui, manda. Aves não é uma tarefa fácil. É preciso ter muita paciência